Oi, gente, estamos aqui com mais um episódio. Hoje eu tô aqui com a Dai. Oi! Tô muito feliz de conseguir encontrar ela. E, gente, já vou começar pedindo pra ti te apresentar. Claro. E fazendo uma pergunta. Como é que foi a ideia de entrar no mundo das joias, semijoias, acessórios? Te apresenta e conta pra gente. Então, meu nome é Daiane, tenho 35 anos, sou empreendedora, sou a louca do trabalho, assim, eu trabalho 24 horas por dia, sou mãe hoje de uma filha de 1 ano e 2 meses, maternidade era uma coisa que não estava assim, nos meus planos, e por um sonho do meu marido foi entrando na minha vida essa ideia, e eu fui também começando a sonhar o sonho dele. Hoje não me vejo sem ela. E foi muito complicado para mim abrir mão de ser aquela doida do trabalho que passava noites trabalhando para estar hoje em dia cuidando também, não só da empresa, da minha família. Tu perguntasse, né, sobre o mundo das joias. Como entrou nisso? Como é que foi? O que normalmente a gente sempre diz? O que é o start? O que te deu esse start de entrar nesse ramo do empreendedorismo? Enfim, eu não costumo dizer assim, ó, que eu entrei no mundo das joias. Eu já era vendedora, tá? A área comercial, para mim foi uma descoberta, assim, que eu caí de paraquedas quando eu tinha 19 anos. Eu comecei a estagiar numa empresa para ser auxiliar administrativa. E 2 meses depois, a pessoa que cuidava do comercial pediu para sair da empresa e a empresa ficou sem saber o que fazer. E aí o gestor da época, o diretor da empresa, falou assim para mim, Dai, tu quer ser vendedora? E aquilo me abriu um leque, assim, porque eu sabia que aquela pessoa ganhava muito dinheiro, né? Aquela pessoa que estava naquele local. E eu falei, olha, eu nunca vendi nada. Mas querer eu quero. E ele me falou assim, me lembro como se fosse hoje, ele me falou, se eu te ensinar a vender, tu quer essa vaga pra ti? E eu falei, se tu me ensinar, eu quero. E foi dali que começou, sabe? Foi esse o start, então, um convite. Foi o start, quando ele me ofereceu essa vaga, me disse que me daria todo o suporte, me ensinaria. Só que era uma empresa de um ramo totalmente diferente do ramo que eu tô hoje. Era uma empresa de material para construção civil. Nossa! E foi ali que eu aprendi, dei os meus primeiros passos nas vendas. Nos primeiros 6 meses, eu já tinha vendido mais do que a antiga pessoa da vaga ali vendia nos últimos 6 meses dela também. Tive uma estrada ali de 4 anos naquela empresa. Fui supervisora de vendas, fui responsável pelo comercial lá naquela empresa. E dali, eu saí sabendo que o que eu queria era vender. E que não existia outra profissão que ia me fazer feliz, a não ser a venda, né? A área comercial. Eu acho que a venda, querendo ou não, é um dom, né? Porque verdade. é um trabalho muito maçante. Se tu parar pra pensar. É um dom e eu te confirmo isso que tu tá dizendo, porque eu desde aquele primeiro emprego eu já fui gestora de vendas, eu encontrei muita dificuldade de encontrar pessoas que queiram e tenham esse dom de vender. E eu me questionava muito, né? Por que não deu certo? A pessoa tinha perfil, uma pessoa legal, e não dava certo. Simplesmente porque aquela pessoa não tinha o dom para venda. Exatamente. Entendeu? E o que acontece? De lá, passaram-se anos, né? E eu continuei, troquei por várias empresas, assim, sempre na área comercial. Até que um dia eu recebi o convite de uma amiga minha que trabalhava com uma fábrica de semijoias. Ela é dona, era sócia de uma fábrica, e ela disse assim, Dai, o meu sonho é ter tu como vendedora da minha empresa. Assim, no Facebook, uma coisa bem informal, assim. E eu disse, tô falando sério, eu tô cumprindo aviso na empresa, eu pedi para fazer um acordo. E ela disse, então tá, vem trabalhar comigo. E eu falei assim, mas como assim? Como é o teu negócio? Enfim, a gente trocou uma ideia ali e eu falei para ela, mas eu não quero trabalhar agora, porque eu vou viajar pro Rio de Janeiro, quero descansar. Quero ficar 20 dias lá, quero curtir e tal. Se tu me esperar, na volta a gente conversa. Aí ela aceitou. Quando eu voltei... Consegue uma água? Quando eu voltei, a gente sentou e conversou. Ela me passou a proposta dela. Era para ser representante de semijoias. No caso, eu vendia no atacado, né? Eu aceitei e tive muito sucesso. Trabalhei durante 5 anos na empresa dela. E tive, assim... Foi ali que foi também o boom da
vida profissional. Ali foi aonde eu comecei a conhecer esse mundo das semijoias e comecei a ver o quão rentável era. Os meus clientes que eu atendia naquela época tinham empresas como a que eu tenho hoje. E eu via o quanto era próspero esse ramo. E eu amava o que eu fazia na época. Porém, quando tu és representante, tu viaja, tu tá na estrada, tu anda com o teu carro para cima e para baixo, correndo riscos. Enfim, então eu amava o que eu fazia, mas eu pensava, eu preciso ter uma estabilidade. Não adianta continuar ganhando dinheiro, cada vez mais dinheiro, e não ter uma qualidade de vida, não ter uma segurança. Era uma aventura que não fazia mais parte do que tu queria. Verdade. E daí começou a surgir a ideia que eu falei no início de ter um filho. E a gente se questionava, Dai viajante, todo mundo me chamava de viajante. Como é que a Dai vai estar viajando o litoral todo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ficando 30 dias fora de casa, e vai ter um filho em casa, um bebê, né? Então, foi ali que eu comecei a planejar um trabalho que me desse mais segurança, estabilidade, que eu pudesse ficar mais na minha casa, que eu pudesse cuidar da minha família. Um trabalho remoto, né, digamos. Mais ou menos isso. Então, eu comecei como uma renda extra. Na época, comprar semijoias de mim mesma, porque eu era a vendedora da fábrica, né? Então, eu comprava de mim mesma, colocava num mini estoque meu e vendia no varejo. Aí, eu tinha muito poucas pessoas para vender, né? Vendia para minha irmã, vendia para minha amiga, para minha vizinha. Gente, mas eu preciso fazer isso, me dar dinheiro de verdade, né? Mas continuei ali, tentando, até que aconteceu comigo, assim, um dos momentos assim mais difíceis da minha vida profissional, que foi quando na área de representante comercial eu tinha colocado um amigo meu para ser meu vendedor preposto, representante preposto, usando a minha mercadoria, usando o meu contrato com a fábrica, Sim. usando o meu nome, porém atendendo os clientes dele. E eu levei um golpe. Esse meu amigo me deu um golpe, assim, resumindo, né? Na época era um valor, assim, que, meu Deus, eu nem imaginava ter na minha vida. E eu fiquei com uma dívida por causa daquela pessoa. Isso que era amigo. Amigo de infância. Imagina se não fosse. Acontece, gente. Então, foi também no momento que eu estava passando por uma dificuldade em casa. Meu pai estava com câncer, então a gente estava passando por coisas muito difíceis em casa. Aí, eu tive que parar e pensar. Claro, magoada, chorava, pensava, e agora? Como eu vou recomeçar? Como eu vou pagar essa dívida? Meu pai aqui com problema, como eu vou ajudar ele? E daí eu pensei assim, não, eu não posso fraquejar. Tem duas escolhas. Ou eu vou ficar me perguntando o resto da vida por que eu botei uma pessoa a trabalhar comigo? Ai, por que o meu pai está doente? Ou eu vou levantar a cabeça e vou fazer isso aqui mudar. Naquela tarde, como mágica, eu me levantei do sofá e, como a gente diz hoje, botei o cropped, né? Reagiu. Reagi. Falando nisso, gente, a minha corta-vento tá aí. Hoje tá um dia friozinho aqui, né? Falando em cropped. Quantos graus tá aí? 11 graus. E eu aqui, né, com o meu body. Não estou de cropped, mas estou de body reagindo, mas morrendo de frio. Gente, minha corta-vento da Paradise Store, tá? Linda! Vou colocar aqui, que por sinal, ela com uma simples blusinha, body, cropped, qualquer coisa por baixo, já não deixa passar vento nenhum. Literalmente corta o vento. Desculpa te cortar, mas é que eu tô aqui tiritando de frio, precisava colocar. Tá certo. Reagiu. E aí eu reagi e pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para entrar dinheiro nessa casa e para todo mundo se animar. Porque a gente tava, assim, como vou te falar, em depressão mesmo. Todo mundo com aquela função que eu tinha levado aquele golpe, o meu pai doente, fazendo tratamento. Eu fui lá, me lembro como se fosse hoje. Eu entrei no quarto do meu pai estava deitado. Eu falei assim, ó, levanta daí agora. A partir de hoje as coisas vão mudar. Tu tá fazendo um tratamento para uma doença, mas tu tem condições ainda de vencer. Então, a gente não vai mais fraquejar e a partir de hoje é que tudo vai mudar. Naquele dia eu decidi ir com ele todos os dias de manhã. Ele saía às 5 horas da manhã para fazer a radioterapia dele. Eu falei, a partir de amanhã eu vou contigo todos os dias fazer a rádio e quando a gente sair de lá, tu vai vir para casa e eu vou trabalhar. E eu já tinha traçado na minha mente.
que aquele pequeno empreendimento que eu tava patinando como renda extra, ia ter que ser a salvação da minha vida. Porque aquela dívida que eu tinha adquirido lá com aquele golpe que eu levei, eu ia pagar e ia ser dali que eu ia tirar. A males que vem pra bem, né? Verdade, né? É aquele empurrão, né? Aquele empurrão. Sinais do universo, né? Porque às vezes Acontece. a gente tá procrastinando e, na verdade, o universo tá te dando sinais e a E tu gente fala deixa bastante passar. disso, né? Falo Nos muito. teus stories. Muito. Inclusive, isso acontece comigo muito, sabe? Acontece de várias mudanças na minha vida acontecerem por sinais, por circunstâncias que às vezes nem são tão contentes. São aqueles E momentos... a gente não entende, a gente fica, por que isso aconteceu comigo? Eu tava ajudando Verdade. aquela pessoa. Verdade. E daí a gente fica pensando, meu Deus, mas por que aconteceu isso comigo? E o porquê nunca é para uma coisa ruim. Eu sempre costumo dizer, quando acontece algum problema, algum percalço, enfim, alguma dificuldade na tua vida, não é porque tu está sendo escolhido para ser castigado pelo universo. Não. Com certeza. É para ti fazer uma mudança na tua vida. Mas temos duas escolhas, né? Ou a gente continua achando que somos coitadinhos. Veste aquela camiseta e fica tentando conseguir dos outros com aquele papel de vítima. Verdade. Ou a gente, não, passei por isso, mas eu vou superar. É muito o que eu acho da tua história, sabe? Exatamente. Que eu te acompanho ali, é uma história de superação. Verdade. E eu até queria que tu contasse pra gente. Foi dessa questão da doença do teu pai, do golpe, que tu sempre diz pras meninas que tu superou? Ou teve algum outro acontecimento? Na verdade, tem vários acontecimentos, né? Mas, assim, marcantes que foram para realmente a minha empresa começar a acontecer. Foi essa questão desse golpe mesmo que eu levei, tá? Por que eu costumo bater muito nessa tecla? Porque a gente vê muitas pessoas que começam a empreender, entram no mundo dos negócios, e na primeira queda elas desistem. Porque o que eu, naquela época, que era assalariada, entre aspas, com uma dívida de mais de 30 mil para pagar, iria dizer assim, ó, não, isso aqui não é mais para mim, entendeu? Se eu tentei crescer e já levei uma Rasteira, uma digamos? rasteira dessas, que talvez eu nunca mais consiga Reverter a situação? Então, eu vou sair daqui. E realmente passou pela minha cabeça. Não, eu vou largar essa representada, vou procurar um serviço de carteira assinada, vou trabalhar na área administrativa, que sempre foi a minha área e tal, e vou largar isso de mão. Mas aí veio o start, né? Porque eu costumo sempre dizer, até falo para minhas amigas assim, eu tenho 2 Dais dentro de mim, né? Tem aquela Dai, né? Qual signo, Dai? Aquário. Ai, aquário é tudo de bom. Eu sou suspeita pra falar meu ascendente é aquário, né? Eu não entendo nada de signo, amiga, mas eu acredito, mas eu não entendo muito aquilo bem. da personalidade. Então, Sim. a gente é bem assim, a gente bota a cara e vai. E daí que eu costumo dizer, tem aquela Dai que sofre ali no momento, mas tem aquela outra Dai que tá ali do lado dizendo, tá, e aí, tu não vai te levantar? Tu vai deixar isso aí te abalar, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu naquele momento. Eu pensei assim, em vez de pensar que eu não vou conseguir reverter essa situação, eu vou, a partir de hoje, ter a certeza que eu vou pagar essa dívida e que isso vai ser pouco para mim. Porque o que me espera no futuro é muito mais do que isso. Exatamente. E, gente... É o teu potencial. Verdade. Eu acho que a gente se desafia, né? Antes de eu começar o podcast, por eu ser nova, eu tenho 21, né? Nossa, muito nova. Por eu ser nova... Saudade dos meus 21. As pessoas falavam assim pra mim, tu é louca ter um podcast, tu não vai conseguir. Então eu comecei a trabalhar isso comigo mesma. Eu poderia ficar com medo e realmente não iria conseguir. Ou eu poderia falar, não, tá duvidando de mim. Aí sim que eu vou conseguir mais. Mas aí que tá a diferença, entendeu? Porque a maioria das pessoas, a maioria mesmo, eu trabalho há muitos anos com muitas pessoas. De conversar com histórias, personalidades diferentes todos os dias. E a grande maioria, quando vem uma pessoa de fora e diz, ah, mas isso é muito difícil. Ah, não, mas isso daí a minha amiga tentou e não deu certo. Ah, não, mas isso aí vai te trazer problema. O que a pessoa faz? Desmotiva, desiste. Exato. Por que poucos chegam lá no topo? Porque são esses que dizem, ah, não, falou que eu não vou conseguir, agora eu vou provar que eu vou conseguir. Pode ser que não seja daquele jeito, porque o Boca de Leão era um projeto, Sim. não era um podcast. Mas eu fiz ele se tornar realidade como um podcast, tá sendo Sim. incrível. Incrível mesmo, eu amo acompanhar, gente. Por favor, assistam todos os episódios, é maravilhoso. Então eu acho que é muito isso, sabe? A gente ter metas
Claro que a gente vai ter medo, que nem tu disse, tu ficava chateada, tu chorava, mas isso fez despertar uma Dai que, meu Deus, eu preciso vencer, eu tenho sede de vencer. Verdade. E o que eu pensava também com a situação do meu pai doente, eu pensava assim, ó, eu tenho que fazer ele acreditar que ele vai vencer também. E como eu vou fazer isso? Dando o exemplo pra ele. Levantando desse sofá, que eu tava aqui chorando lá, e mostrando pra ele que todos os dias eu tô de cabeça erguida, acreditando que a gente vai conseguir o que a gente quer. E eu acho que não é só pra ele, né, que tu deu esse exemplo, mas também pra muitas mulheres, porque eu vejo que na tua empresa tem várias revendedoras. Sim. Então, como é que surgiu essa ideia de abrir o teu próprio negócio e com isso trazer mulheres, trazer esse empreendedorismo feminino? Então, eu comecei ali a empreender para aquela renda extra, mas era para minha venda no varejo, minha venda própria, né? E o que acontece? Quando você vai comprando o produto, você vai mostrando para sua clientela, e a Semijoia é um produto que o que sobra, as tuas clientes já viram. Quando elas verem de novo, elas vão querer novidades. Aí me surgiu a dúvida, meu Deus, onde é que eu vou tirar dinheiro para ficar comprando novidade para essa mulherada e ficar guardando no armário tudo isso que elas não querem? Daí me deu a ideia. Eu preciso de outra revendedora. Porque se eu tiver uma revendedora, as clientes dela vão achar novidade, o que as minhas não acham. Exatamente. Aí eu precisava de uma pessoa de confiança, porque na época não tinha estrutura para fazer cadastro, para ter uma segurança, enfim, eu não tinha uma assessoria jurídica. Né, que aconteceu antes. Verdade. A gente fica com aquele medo. Muito medo. Mas é aquilo, eu sempre digo, eu sinto muito medo sempre, em todas as situações que me causam medo. Porque não é feio tu sentir medo, entendeu? E não existe uma pessoa que não sinta. Quem diz que não sente é mentira. É mentira. Mas o que eu faço com o medo, a forma que eu me relaciono com o medo é diferente, entendeu? É uma abordagem positiva que tu usa, né? Verdade, eu tinha medo que acontecesse igual. Mas aí eu pensava, se eu ficar com medo e não agir, não fazer nada por medo que aconteça igual, eu não vou chegar onde eu quero. Não vou resolver problemas. Enfim, não vou ter a prosperidade que eu sonho pro meu futuro. Exatamente. Então, eu comecei com a minha irmã, que era uma pessoa de muito confiança. Ó, chegou drinks pra gente. Adoro! Fiz a proposta pra ela, ela já vendia roupas, enfim, já tinha uma clientela, ela adorou. Inclusive, ela vende até hoje. Ela vende semijoias, isso já faz 8 anos, quando eu iniciei, né? E eu vi que com ela deu muito certo. E eu pensei, eu preciso multiplicar isso. Quando eu vi a oportunidade do negócio ali, entendeu? E aí eu comecei naquela época eu não anunciava que eu procurava revendedoras. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa, né? Verdade. Inclusive, nessa mesma época, há 8 anos atrás, que eu comecei a utilizar o Instagram também como minha ferramenta de trabalho. E naquela época não era comum as influencers, como é hoje. Não era comum as pessoas aparecerem nos stories, falando, mostrando o seu dia a dia. Enfim, era mais uma rede de fotos e vídeos aleatórios, entendeu? Naquela época o pessoal postava muita foto de comida, né, e tal, era modinha. Mais gastronômico, né? Sim, e eu também comecei a enxergar oportunidades de pessoas que estavam começando a se mostrar. E na época eu fiz um curso, eu sou uma pessoa que estudo muito, tá? Eu sou formada em administração de empresas e eu tô sempre me especializando, eu amo estudar. Nem que seja, não posso ir lá fazer tal curso, mas se eu posso fazer pela internet, se eu posso ler um livro, eu tô sempre me atualizando. E na época eu assisti um curso que falava sobre tu aparecer no Instagram. E eu falei assim, pra mim tá tudo bem, eu sou muito aparecida, eu adoro aparecer, eu amava tirar fotos, sabe? Eu sempre Não é um problema. Eu sempre fui uma pessoa na faculdade, assim, quem é que vai apresentar? Eu, sabe? Tem que botar uma foto, eu tô aqui na pose já, sabe? Eu não tenho problema em aparecer. Então, eu comecei a aparecer falando da minha empresa. E isso triplicou as minhas vendas. Pessoas que já me conheciam, até sabiam que eu vendia semijoias, mas começaram a ver os meus vídeos ali nos stories e começaram a me chamar e começaram a se interessar nas minhas joias. Isso trouxe uma vontade. Trouxe. Despertou, né? Porque o Instagram ele desperta muito isso. Então, de certa forma, trouxe aquela vontade, que eu sempre digo é a conexão. A conexão faz visibilidade, faz o networking, junta tudo e é o nosso slogan. Exatamente. Então, eu comecei a procurar novas revendedoras.
Depois a minha segunda revendedora foi uma cabeleireira minha que eu tinha. Depois uma manicure que eu tinha também. Todo mundo que fazia algum trabalho pra mim virava minha revendedora. Porém, eu passei ali durante 2 anos um pouco, não digo estagnada, mas eu tinha ali um número de 5 revendedoras. Consegui pagar aquela dívida que eu tinha com essas 5 revendedoras e mais as minhas vendas. Continuei trabalhando Foi um processo, né? Foi um processo, foi bem parceladinho. E eu continuei trabalhando como representante também, até que chegou um momento que eu pensei, não, para isso aqui crescer eu tenho que focar só nisso. Então tu tinha duas maneiras de duas trabalhar. fontes de renda. No horário comercial eu era representante de fábrica de semijoias. E nas minhas horas vagas, eu cuidava da minha empresa, que eu tinha aquelas 5 revendedoras ali. Principalmente final de semana, eu fazia os acertos com elas. De noite, de madrugada, eu ficava lá encartelando as pecinhas, enfim. Fazia nas horas extras. Aí, eu comecei a ver quão rentável era aquilo. E como eu teria mais qualidade de vida trabalhando para mim. Não precisava estar viajando, enfim. E resolvi meter a cara e focar só naquilo. Nessa época também eu comecei a descobrir o que já acontecia e eu não sabia, que era o meu propósito de vida. O meu propósito, ele é ajudar a tornar independentes financeiramente e empoderadas mulheres através da minha influência, da minha história e do meu trabalho. E eu já fazia isso há muito tempo. É muito mais do que ensinar a revender, né? Verdade. Eu já fazia isso há muito tempo, entendeu? Porque todas as meninas que começavam a vender comigo falavam, Dai, eu me inspirei no que tu me falou. Dai, hoje eu consegui comprar tal coisa por causa das vendas. Hoje o meu filho está fazendo tal curso por causa das vendas. E elas me davam esses feedbacks e eu não entendia. Por que eu estava ali? Por que eu tinha escolhido aquilo, entendeu? E quando eu resolvi focar só nisso, eu comecei a perceber que esse era o meu propósito. E que não só trabalhar, a gente precisa ter um propósito ligado ao nosso trabalho. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que, óbvio, todos nós precisamos ganhar dinheiro. Exatamente. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Mas quando a gente consegue unir o nosso propósito de vida, o que a gente quer deixar daqui. Nosso legado, O né? nosso legado. Eu sempre penso muito nisso. O dia que eu não estiver mais aqui, o que vão falar de mim? O que eles vão lembrar? Quem que era vão a Dai? lembrar quem foi a Dai. E ali eu prestei atenção assim na minha vida e na trajetória que eu vinha fazendo e eu pensei, é isso, gente. Eu tenho que me dedicar a isso. Eu não quero que essas 5 mulheres estejam motivadas e tenham uma vida melhor. Eu quero que 50, 100 mulheres estejam inspiradas em mim e tenham uma vida melhor e se sintam livres. O que eu sempre tento passar para todas as mulheres que eu converso, assim, é que elas sejam livres para fazer o que quiserem, entendeu? Tipo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha vida. Se hoje eu não gostei daqui, eu quero sair daqui, eu posso, entendeu? O verdadeiro empoderamento feminino, de ela se sentir capaz de ser o que ela quiser e não depender de ninguém. Pode, né? Sim. Gente, é muito gratificante. Tá sendo muito boa essa entrevista, porque eu tô tendo muitos aprendizados. Primeiro que a Dai, ela dá tudo mastigado pra gente e sem cobrar nada. Então, Verdade. assim, é muito, muito gratificante essa entrevista. Muito obrigada. Antes da gente encerrar, eu queria uma dica que tu deixasse para as pessoas que vão nos assistir. Como é que foi pra ti? Tu comentou que tu teve medo de ter uma família e misturar isso com o empreendedorismo. Que dica tu daria para essas meninas que querem iniciar no empreendedorismo e essas pessoas têm uma família já? Que dica que tu daria de como começar nisso? Como a gente falou agora, né? Que a gente pode ser o que a gente quiser. E mesmo eu, que prego tanto isso, tive minhas dúvidas. Mas eu vou conseguir ser mãe e ser a ótima empreendedora que eu sou. O meu medo era não conseguir fazer as duas coisas bem feitas. Sim. Eu achava que eu teria que abrir mão de uma para fazer a outra. Mas aí veio aquela Dai que eu disse no início, que eu tenho sempre aquela Daizinha que fala ali no meu ouvido. Uma em cada ombro, Verdade. né? E ela disse, mas peraí, não é tu que fala que todo mundo pode ser o que quiser? Então tu vai ser uma mãe foda e tu vai ser uma empreendedora foda. E foi isso. É aquela coisa, não sei se alguma vez vocês já ouviram a teoria da fralda. Tipo assim, Nunca ouvi. Se tu tá com medo, bota a fralda e vai assim mesmo. Porque se der algum Se problema, der algum problema, tu tá já de tá fralda. preparada. Foi isso que eu fiz. Eu fui com medo mesmo,
Eu nunca quis deixar a minha vida de empreendedora, workaholic, né? Que trabalha 24 horas por dia. Eu vou no salão fazer o cabelo, eu tô aqui no celular, eu tô gravando Trabalhando. áudio. Eu digo, desliga o secador que eu preciso mandar um áudio. Eu não queria deixar isso de lado, mas eu também queria me sentir capaz de ter uma família, de ser mãe e conhecer esse mundo maravilhoso da maternidade que eu amo hoje e eu compartilho muito no meu Instagram também. E as pessoas também acabam se inspirando com isso por eu ter essa rotina empreendedora e intercalar com a rotina da maternidade. Então, a dica, como tu me perguntou, é se você tem vontade, se você quer isso para sua vida, você vai conseguir. Com tá certeza. com medo? Vai embora, medo minha mesmo. filha. Vai com medo mesmo. Porque tudo que a gente se dedica, tudo que a gente sonha, a gente consegue. Ai, Dai, maravilhoso. Muito obrigada. Não tem Eu que palavras. agradeço. Que bom que a gente conseguiu fazer essa entrevista. Gente, a gente tá tentando marcar datas, porque a minha vida tá uma loucura, a vida da Dai é uma Verdade. loucura. Mas muito obrigada mesmo. Muito E obrigada também, o convite. Eu Imagina. amei. Bom demais. Desculpa qualquer coisa, porque segunda temporada a gente já tem ali a manha, né, de como seguir, mas mesmo Sim. assim sempre tem alguma intercorrência. Capaz, tratamento VIP, meninas. Tô amando. E, gente, não esqueçam de seguir o pessoal que são nossos parceiros e também o pessoal da equipe. Sempre a gente deixa os arrobas aqui. Então, um beijão e até o próximo episódio.